Meus irmãos, convido você a abrir sua Bíblia no texto de Marcos, continuando a nossa série de sermões no Evangelho de Marcos. Hoje, última parábola do reino, Marcos 4. Marcos capítulo 4, verso 30. Hoje é a parábola do grão de mostarda e eu vou ler do verso 30 até o verso 34, tá bom? Então, Marcos capítulo 4, do verso 30 ao verso 34. E antes de lermos, eu quero só contextualizar os irmãos, lembrando que nós já pregamos todas as outras parábolas. Começamos falando sobre os 4 tipos de solos, no começo de Marcos, depois da candeia. Semana passada nós falamos da parábola da semente, e como o reino de Deus cresce, e cresce de uma maneira orgânica, cresce de uma maneira que ela é pequena no começo, ela é uma sementinha, mas ela vai crescendo, de modo que o homem não consegue explicar como, e ela cresce de tal maneira que ela se torna a maior coisa, maior que tudo e todos. E o homem, como nós vimos, tem a única função de levar essa semente. Ele não precisa ser quem rega, ele não precisa fazer dar certo, ele não precisa fazer com que as coisas aconteçam. A única coisa que ele precisa fazer é lançar a semente no solo. E hoje a gente vai ver uma parábola que complementa essa ideia, apesar de ser um pouco diferente, porque a ideia da parábola da semente é falar do crescimento de uma maneira geral, explicar como acontece esse crescimento, explicar como Deus faz crescer e o homem fica sem entender nada. Mas a parábola do grão de mostarda, ela já tem um foco um pouquinho diferente, que é falar do contraste entre como começou e como terminou. Ele não está preocupado muito em falar o processo como na parábola da semente, ainda que ele explique melhor um pouco disso também nessa parábola. Eu convido você a acompanhar a leitura que eu falei, Marcos 4, do 30 ao 34, que diz assim: disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a palavra foi lida e será exposta. O Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós crescemos e aprendemos sobre os grandes impérios da terra. Então, se eu pedir para você falar aí os grandes impérios, os grandes reinos que existiram na terra, provavelmente você vai citar Império Romano. Foi um império que teve aí seus 6,5 milhões de quilômetros quadrados, dominou toda a Europa, o oeste da Ásia, o norte da África, um império grandioso. Se você é alguém que lê a Bíblia, que acompanha a Bíblia, você vai citar também o Império da Macedônia, de Alexandre o Grande, o Império da Babilônia, o Antigo Egito, impérios grandiosos. Só que esses impérios são menores do que o Império do Brasil. Todos os irmãos sabem, o Brasil durante uma fase foi império. E o território brasileiro, do Império do Brasil, era maior do que todos esses impérios que eu citei. O maior império que já existiu foi o Império Britânico, com uma área em 1920, estimado em relativo a 25% da terra era da Inglaterra, era do Império Britânico, perdão. Então, entre ilhas
nas Américas, em todos os continentes do planeta, e tinha uma ilha britânica, e era o maior reino do mundo, foi o maior reino, com quase 25% de todo o território do planeta. Só que o maior reino de terra contígua, de terra assim que não tem divisão, talvez seja um reino que a gente pouco ouviu falar, que é o reino dos mongóis, que é o Império Mongol. Os mongóis foram responsáveis por um império que ia da Polônia até o Japão. Para os irmãos terem uma ideia do tamanho, isso corresponde a 15% do tamanho do mundo. 15% do mundo um dia foi do Império Mongol. E a gente mal conhece. E a gente mal conhece a origem desse império. E se você pegar esse império começou com um líder, o Genghis Khan, de várias tribos nômades, ninguém conversava com ninguém, um matava o outro, aí o Genghis Khan falou, vamos parar de se matar e matar o resto? E assim o Império Mongol cresceu, com a tirania deles. Meus irmãos, algo muito parecido acontece com o reino de Deus. A gente vê um reino que a gente às vezes não consegue explicar, como a gente viu semana passada, mas que Jesus conta aqui, que é um reino que começa pequeno. E ele vai dizer que é pequeno do tamanho de uma semente. A gente vai ver mais para frente quão pequeno é essa semente, mas essa semente se torna algo grandioso, algo maravilhoso, algo maior que tudo e todos. E o mais interessante é que, ao contrário do Império Mongol, ao contrário do Império Britânico, o reino de Deus é um reino que não tem fim. Que quando alcançar o seu ápice, esse ápice durará a eternidade. Essa glória durará por toda a eternidade. E é justamente o que eu quero falar sobre isso hoje. Que o reino de Jesus é o maior de todos os reinos. O reino de Jesus é maior que qualquer outro reino. E a primeira lição que esse texto nos traz é que esse reino, que é maior que todos, não é de fácil entendimento. Apesar da gente falar que o reino de Jesus é o maior de todos os reinos, é difícil da gente entender isso. E do verso 30 e depois o verso 33 a 34, isso fica claro. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo desses 3 versos, que diz assim: disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? E aí a gente vai pular a parábola e ir para o verso 33 agora, que diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes expõe a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo porém se explicava em particular aos seus próprios discípulos. O texto começa já no verso 30 declarando que Jesus quer explorar melhor o que ele falou na parábola do semeador, o que ele falou na parábola da semente. E ele diz que essa semente que é plantada, ela cresce muito, e é importante dizer que Jesus aqui não está indeciso, meus irmãos, sobre o que ele vai contar, mas Jesus aqui está usando uma linguagem profética própria que Jesus usava, de fazer perguntas retóricas. É como se Jesus estivesse falando assim: está difícil de entender? Vocês querem que eu desenhe? Quer que eu desenhe para vocês? Quer que eu explique? E desenhe? Vocês não estão entendendo? Essas perguntas retóricas de Jesus, do verso 30, que assemelharemos o reino de Deus, parábolas o apresentaremos, é algo parecido com o que Isaías narra em Isaías 40, 18, de fazer perguntas às pessoas, perguntas retóricas às pessoas, para que aqueles que estivessem com dificuldade, ele perguntasse de uma maneira sutil: olha, quer mais fácil do que isso? É como se Jesus, após a parábola da semente, ele visse as pessoas com aquele ponto de interrogação na cara. E creio que os irmãos já conversaram com alguém que você olhou e você está falando e a pessoa está concordando com tudo, mas você vê na cara dela que não está entendendo absolutamente nada. Às vezes eu prego, aí eu fico vendo a reação dos irmãos, aí dá para ver uns que estão assim com a cabeça, mas a cara está
Só o ponto de interrogação. E Jesus está olhando isso e falando assim, olha, quer que eu faça? Vou facilitar a linguagem para vocês, vou desenhar para vocês. E é interessante que Jesus já contava parábolas de maneira que fosse fácil para o entendimento das pessoas. No verso 33, ele diz isso, olha, com muitas parábolas expunha o reino de Deus conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Então Jesus anunciava das coisas grandiosas do reino de acordo com a capacidade do entendimento daqueles que ouviam a ele. E é interessante também dizer que essas parábolas que nós vimos durante esse mês, elas não são todas as parábolas de Jesus sobre o reino. Aliás, se nós pegarmos o livro de Mateus, tem muitas outras parábolas, o livro de Lucas tem muitas outras parábolas, mas são pequenas amostras da quantidade de parábola que Jesus falou. A Bíblia não deixa claro, e não é propósito de Marcos narrar todas as parábolas que Jesus contou, mas ele está deixando claro que essas que nós vimos sobre o reino é só uma pequena demonstração, uma pequena amostra do que Jesus estava ensinando, que ele ensinou muito mais para aquele grupo de ouvintes. E no verso 33 diz então que ele falava por parábolas para o entendimento dessas pessoas. Só que nós vimos no começo que Jesus falava por parábolas para que as pessoas não entendessem. Lembra como que nós vimos no começo? Que Jesus falava por parábolas para que ninguém entendesse. Então ele explicava para os discípulos, para que só os discípulos pudessem compreender. Meus irmãos, isso mostra que Jesus revela, por mais fácil que seja, só Jesus tem capacidade de revelar a palavra dele aos corações. Sabe o que isso ensina? Que você pode desenhar para a pessoa, você pode falar o que quiser para a pessoa, você pode falar do jeito mais didático possível para a pessoa sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre a salvação em Cristo, sobre o reino de Deus. Você pode ser o mais didático, o mais simples, você pode desenhar. A pessoa só entende se Jesus abrir o entendimento dela. Por isso que Jesus falava por parábolas e explicava pessoalmente aos discípulos. Ele falava de um jeito simples, mas mesmo assim as pessoas não entendiam. E o que ele queria revelar, ele revelava para quem ele queria revelar, que eram os discípulos. Isso também coloca sobre o homem a responsabilidade do pecado deles. Porque isso mostra que o homem é tão pecador e tão afastado de Deus, que nem o mais simples dos exemplos ele consegue entender. Que nem a mais simples das lições ele consegue compreender. Mostrando a total culpa do homem. Mostrando que o homem não tem desculpa perante o Senhor. Ele não pode chegar em Deus e falar assim, não, mas era muito difícil o que o Senhor ensinava. Porque Jesus fez questão de ensinar de acordo com a capacidade de cada um. E mesmo assim, eles não entenderam nada. Isso traz algumas lições para as nossas vidas. E a primeira é que nós precisamos explicar sim nos mínimos detalhes. Nós precisamos sim nos esforçar para explicar da melhor maneira possível às pessoas. Então, se eu preciso ser mais didático com alguns, eu tenho que ser. Se eu tenho que falar de uma maneira diferente com outros, eu tenho que falar. Eu tenho que buscar ser o melhor no ensino da palavra de Deus. Quando eu for pregar o Evangelho, e é dever de todos nós aqui pregar o Evangelho, quando eu for falar do Evangelho, eu preciso falar de um jeito que as pessoas entendam. E eu preciso me esforçar para isso. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a noção de que eu preciso me humilhar diante de Deus. E que eu preciso clamar diante de Deus. Que eu preciso me prostrar diante de Deus, porque se Deus não fizer, aquele coração não vai ser transformado, por melhor que eu seja.
por melhor que eu tenha falado, por mais simples e didático que eu tenha sido, se Deus não transformar, a pessoa não muda. Isso me faz querer ser o melhor no que eu faço, e nós todos temos que buscar sermos o melhor em apresentar, dentro da capacidade de cada um, claro, mas ao mesmo tempo humildes o suficiente para entendermos que a salvação não vem de nós. Que Jesus pode usar você a qualquer momento. Que Jesus pode fazer através de você uma obra grandiosa a qualquer instante. E que nós temos que em todo o tempo estarmos submissos ao nosso Deus, humilhados diante do nosso Deus, para que no tempo que Ele quiser nos usar, Ele nos use. E por fim, meus irmãos, a questão do reino é complicada até para nós que já somos crentes. É difícil para a gente mesmo explicar o que é o reino de Deus. Se eu perguntar para você o que é o reino, você vai me dar uma resposta de quilométrica talvez, e não vai chegar lá. Porque é uma questão complicada, porque é uma questão difícil. E por isso a gente precisa buscar entender melhor o que é o reino de Deus. A gente também precisa aprender mais do reino de Deus. A gente também precisa ouvir mais sobre o reino de Deus. E como eu faço isso? Lendo a palavra, ouvindo pregações, vindo à escola dominical, vindo aprendendo, lendo, conhecendo mais desse reino, para que eu me torne mais familiarizado com o reino em que eu habito, que eu faço parte. Todos nós que cremos em Jesus, todos nós fazemos parte do reino dele. Só que fazer parte e conhecer o reino são duas coisas distintas. Eu faço parte, mas se for explicar o que é o reino exatamente, talvez a gente vai ficar aqui conversando horas e horas e não vai dar uma resposta satisfatória para o que é exatamente o reino de Deus. Tanto que Jesus precisava explicar por parábolas, contar a história fácil para o pessoal entender. Então nós vimos, meus irmãos, que o reino de Jesus é o maior de todos, mas ele não é tão simples de entender, e que a gente tem que buscar compreender mais, que a gente tem que nos esforçarmos, nós temos que nos esforçarmos para apresentarmos esse reino de uma maneira mais fácil para as pessoas, e entender que só Deus abre os corações, que só Deus faz transformação na vida das pessoas. A segunda lição que esse texto nos traz é sobre a parábola em si, e conta que o reino de Jesus é o maior de todos, e ele cresce de forma orgânica até ser o maior de fato. Então, verso 31 e 32 diz assim: é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Meus irmãos, Jesus aqui conta a parábola comparando o reino com um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda é uma semente minúscula, mas quando cresce, semeia e cresce, ela vira gigante. Ao ponto de animais conseguirem dormir nessa árvore. Para os irmãos terem uma ideia, a semente da mostarda não é a menor das sementes da terra. A orquídea, a semente da orquídea, por exemplo, é menor que a da semente da mostarda. Mas para aquele povo, a semente da mostarda é a menor. Por isso que Jesus está usando a semente da mostarda. E para você ter ideia de quão pequena é essa mostarda, essa semente, você precisava de 700 sementes dessa para dar um grão. Uma grama, perdão. Então, para dar uma grama lá, o peso, para pesar uma grama, você precisava juntar 700 sementes de mostarda e colocar na balança e apresentar uma grama. Essa semente, quando
adulta, essa árvore quando crescia, essa semente quando germinava, e dava fruto e crescia, essa árvore adulta, lembra, a semente precisava de 700 para dar um grama. Quando adulta, ela podia chegar até 5 metros na Galileia. Meus irmãos, é uma semente de nada, que quando cresce, era uma árvore de 5 metros. É um pouquinho menor do que o teto. É mais ou menos um pouquinho maior que aquela porta ali. Se os irmãos estão vendo a porta ali, é do chão naquela porta. Uma árvore grande, volumosa, em que os animais faziam ninhos. É essa figura que Jesus está usando para se referir a como é o reino. E esse conhecimento da semente do grão de mostarda era bastante usado na cultura judaica, tanto que havia provérbios para se referir a isso. Aqui no Brasil a gente tem alguns provérbios. Um deles é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas se você quiser falar de algo pequeno, você usava a grão de mostarda. Então, por exemplo, se a gente fosse falar que a mentira tem perna curta, a gente ia falar que a mentira é um grão de mostarda. Tanto é assim que Jesus usa o grão de mostarda como algo proverbial em algumas vezes, quando ele diz, por exemplo, assim: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar e as montanhas vão se mover. Jesus ali está dizendo para nós que se a nossa fé for só pequena, a gente vai fazer coisas grandiosas. Porque o judeu tinha essa figura como algo de provérbio. Tinha um provérbio através dessa grão de mostarda. E essa ideia de uma ave grande, em qual os animais fazem ninhos, também Jesus não tira do nada. Antes ele tira da linguagem dos profetas. Ezequiel 17, 23, 24 diz assim: no monte de Alto Israel plantarei, produzirá ramos e dará frutos e fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda a espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde, fiz reverdecer a seca, eu, Senhor, o disse e o fiz. Então Jesus está usando algo que era comum no cotidiano deles, algo que era comum no linguajar deles e algo que era comum no Antigo Testamento, na palavra de Deus que eles tinham, para falar: olha, o reino de Deus é assim. E se você lê os profetas do Antigo Testamento, você vai ver que um reino que aninha animais sob ele, então uma árvore grande e que os animais fazem morada, é usado para se referir a outros reinos. Ezequiel 31 usa o mesmo termo para se referir ao Egito. Então ele diz: todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Falando do Egito, também foi usado por Daniel para falar da Babilônia. Então Daniel 4:21, cuja folhagem era formosa, seu fruto abundante, que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujo ramos as árvores do céu faziam morada. A mensagem então está claramente relacionada com a da parábola anterior, mas apresentada aqui de forma mais simples, com foco no contraste entre o início e o fim, e não no processo do crescimento, como na semana passada. E esse início pequeno, uma sementinha de nada, precisa de 700 para dar um grama, se torna a árvore grandiosa, na qual os animais fazem morada, na qual as pessoas ficam embaixo, na qual faz sombra, os animais fazem ninho. Isso traz algumas lições para as nossas vidas. A primeira é que aqueles que proclamam a mensagem do reino não devem desprezar pequenos começos.
Quem proclama a mensagem do reino não deve desprezar pequenos começos, nem devem estar impacientes para que a majestade plena do reino de Deus seja revelada. Isso significa, meus irmãos, que nós que estamos aqui numa congregação, que ainda não vemos e parece que está meio truncada a coisa, a gente não tem que querer apressar nada, não tem nada errado, porque é assim que começa. O crescimento é orgânico, o crescimento e vai crescer. O reino começou como uma sementinha de nada e cresce, e assim é também tudo que faz parte do reino, inclusive a igreja faz parte do reino. Então é normal, é claro, eu como pastor da igreja queria já banco lotado aqui, ainda mais, eu quero tanta coisa no meu tempo que eu queria banco lotado, queria 1 milhão de pessoas, 1 milhão em arrecadação, para ajudar 1 milhão de pessoas, mas não tem como. Mas a gente não pode perder o foco de que ser uma igreja no começo pequena não significa que nós estamos falhando. Significa que o reino está crescendo. E quando a gente menos esperar, essa sementinha vai se tornar uma árvore gigante. Essa igreja que nós começamos, quando você menos esperar, vai ser uma igreja grande. A segunda lição é que assim como o Egito e a Babilônia tiveram várias nações dentro dela, então a imagem profética dessa árvore que os animais fazem ninho, fazem morada, é uma ideia de uma nação cujas outras nações estão debaixo, um reino cujas outras nações dependem desse reino. E aqui nós podemos ter um pouco disso também no reino de Deus, um reino tão grande que as outras nações estão debaixo desse reino. Isso significa o quê? Que o reino é para todo mundo, para todos os povos, para todas as línguas, para todas as nações, para todas as pessoas, do europeu ao latino-americano, do africano ao asiático, do pobre ao rico, da pessoa que não tem onde dormir, para a pessoa que tem bilhões na conta. Todos, é para todos o reino de Deus. E nós precisamos então ter essa noção de que eu preciso e que nós precisamos, como semeadores. Lembra que a nossa única função nesse reino é semear, é só levar o evangelho, é só viver o evangelho. A gente precisa semear para todas as pessoas. Mas você não tem que achar nada, você só tem que semear o evangelho. Mas fulano não é digno, você também não é e está aqui, e estamos bem. Mas fulano é muito pecador, você também é e a gente está aqui, estamos bem. Leve o evangelho. Deus chama quem Ele quer, cabe a nós levarmos, e todas as nações precisam escutar da glória de Deus. Todas as nações precisam escutar do evangelho da salvação em Cristo Jesus. Todas as pessoas que nós conhecemos e a que nós não conhecemos precisam de um Salvador, que é Jesus Cristo. Por fim, precisamos nos manter confiantes de que o reino ao qual pertencemos vai ser o maior da história. Então, se o Império Britânico foi 25% da terra, a gente já acha muito, o reino de Deus vai ser maior que o Império Britânico, Romano, pega todos, junta, não dá o Império de Deus, não dá o reino de Deus. Esse reino durará a eternidade. E ainda que a gente não veja, ainda que a gente hoje olhe e fale assim, não está me cheirando muito bem, não está parecendo que vai acontecer, não está parecendo que esse reino vai ser tão grandioso assim, confia. Eu falei na EBD hoje, não é que Deus já sabe o futuro, Deus já está lá, Deus já está na glória desse reino, a gente que não chegou ainda.
O tempo que não chegou para a gente ainda, mas Deus não é limitado pelo tempo. Lembra, Deus não disse que Ele era, é e há de vir. Isso foi usado para Jesus só para ilustrar que Ele é, na realidade, o eu sou. E Deus se apresenta como o eu sou. Quando Moisés foi falar com o povo, e ele fala assim, mas Deus, vão perguntar quem tu és. E eu respondo o quê? E Deus falou o quê? Eu sou. Se Ele é, Ele é. Ele é, significa que Ele é na eternidade, significa que Ele está na eternidade, está na criação, está aqui, está na glória do reino. Ele não estava, está e estará, Ele já está lá. E Ele já sabe o fim, porque Ele já está no fim. Ao mesmo tempo que Ele está aqui com a gente, passando por tudo isso. Meus irmãos, nós vimos então que o reino de Deus é grande, mas vai crescer ainda mais. Vai se tornar o maior reino de todos. Vai durar por toda a eternidade. E nós habitaremos nesse reino por toda a eternidade. Que é um reino que não é tão fácil de ser entendido, mas que nós precisamos buscar entendê-lo melhor. Que nós precisamos buscá-lo, ensinar melhor para as pessoas, pregar melhor para as pessoas de uma maneira mais compreensível. E que só Deus pode revelar os corações. Que nós temos que nos humilhar diante disso. E que esse crescimento do reino é orgânico. Esse crescimento é grandioso. E alcançará a sua glória no tempo de Deus, não no nosso. Deus abençoe a sua vida. E que nessa noite, antes de nós cantarmos, você possa orar ao Senhor e colocar o seu coração diante do Senhor como alguém que quer conhecer mais desse reino e como alguém que quer propagar melhor esse reino às pessoas. Primeiro você e Deus, tenha esse tempo, você e Deus, faça esse compromisso com Deus e depois eu nos conduzirei a Deus numa oração. Oremos.